Olá, sejam bem-vindos a essa aula que a gente vai trabalhar força, o elemento terra. E é muito interessante quando a gente observa a força, não só da musculatura, mas também a força interna. Geralmente, quando a gente trabalha a força, a gente entra em contato com o primeiro desconforto. Então, em geral, esse primeiro desconforto, a gente já desiste. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer entrar em contato com esse primeiro desconforto e respirar e ultrapassar esse primeiro desconforto, porque é possível relaxar depois dele. Mas para isso acontecer, para que a gente tenha segurança nisso, a gente precisa observar se essas regras de segurança estão bem estabelecidas. Primeiro, uma respiração muito profunda e sempre fluindo, uma respiração nasal profunda, completa. A segunda é perceber se a força está realmente na sua musculatura. Então, se você começa a sentir aquele elemento fogo queimando a sua musculatura, beleza. Se você sentir que por acaso a força está na sua articulação, para imediatamente. Então a gente precisa que esteja focada, essa força esteja focada na sua musculatura. Essa sim é importante para a gente e não nas articulações. Se isso acontecer, se você não tiver segurança, volta, relaxa, percebe sua respiração de novo e depois entra para o próximo asana, tá bem? E a terceira é a consciência nos bandas. Eu já expliquei um pouco sobre bandas na aula de Surya Namaskar e também vai ter uma aula completa sobre bandas, mas eu vou explicar aqui rapidamente. Os bandas são fechos. Quando a gente fecha e mantém essa energia que a gente está movimentando internamente. Então a gente mantém essa energia interna, esse fogo para purificar e também soltar, né? Fisicamente a gente vai usar desse fogo para soltar e relaxar a musculatura, soltando também as articulações, né? Mantendo firme a musculatura e sutilmente a gente vai estabelecer esse fogo lá no canal central, de baixo para cima até o topo da nossa cabeça. Quando a gente fecha, principalmente o primeiro banda, que é do assoalho pélvico, a gente contrai, é como se a gente tivesse com vontade de ir ao banheiro e não tem um banheiro próximo, então a gente faz essa contração, é essa contração que a gente vai fazer. E o segundo é do abdômen para dentro e para cima. Esses dois bandas, além de fechar e manter a energia interna, né, ela não dissipar, então manter a energia interna, a gente vai trabalhar também musculatura, né, ali do assoalho pélvico, super importante, e também do abdômen para dentro e para cima, a gente vai começar a entender essa musculatura do abdômen mais profunda. E nisso a gente consegue também soltar a coluna, essa essa região tão importante, né, ali das costas, onde a gente coloca tantas tensões, né, tem tantas tensões acumulado, e aí a gente consegue manter com esses bandas ativos, a gente consegue dar mais ênfase na musculatura. Só que a gente vai usar esses bandas em vários asanas, em várias técnicas. Quando a gente ativa, a gente também, não só essa região a gente vai ativar, mas a gente vai ativar toda a musculatura do corpo. Vocês vão ver como é incrível essa ativação através dos bandas. Então a gente precisa ter essas 3 regrinhas de segurança muito bem, claras, para que essa fundação de segurança aconteça, para que a gente estabeleça essa aula de forma fluida, com foco na força, elemento terra. Tá bem? E aí, com isso, a gente consegue ver essa força,
não só muscular, porque os nossos tendões e articulações vão agradecer por isso, mas também entrando em contato com esse primeiro esforço, como eu falei no começo da prática. Quando a gente entra em contato com esse primeiro esforço, naturalmente vem esse primeiro desconforto. Em geral, quando a gente não pratica muito isso, em geral, a gente tende a desistir. Mas se a gente ultrapassa com o quê? Com a respiração, com o foco, mantendo a respiração, a gente consegue ultrapassar esse primeiro desconforto. E aí, nesse momento, a gente consegue relaxar. Aprendendo a fazer isso através dessas técnicas que a gente vai fazer hoje, fica muito mais fácil quando a gente tiver um desafio, na nossa vida, aquele primeiro desconforto. Porque a gente já aprendeu que no primeiro desconforto que surge, a gente pode ultrapassar ele através da respiração, nos bandas, na força, externa, a gente consegue entrar em contato com essa força interna. Então, é muito importante essas aulas de força, muito mais do que encontrar só a força externa, a gente realmente quer entrar em contato com esse primeiro desconforto e conseguir de fato relaxar e ter confiança para lidar com esses desconfortos no dia a dia. Então vamos lá? Então nessa aula a gente vai usar blocos de yoga. Se você tiver, eles são muito bem-vindos. Se você não tiver, é legal já comprar, porque em algumas aulas e também para sua própria aula no dia a dia, eles são muito úteis. Então é bem fácil, é só colocar bloco de yoga e você encontra vários na internet para comprar. Então vamos lá? Sentando de maneira confortável, com as pernas cruzadas. Mantenha a intenção interna de buscar essa força. Hoje a gente vai caminhar em direção a essa força, essa jornada dessa força externa e interna, com muita calma e muita presença. Então, colocando as mãos nesse mudra, indicador e polegar unidos. Solta e relaxa os ombros. Mantenha a atenção na sua respiração, começando agora a nossa aula com pranayama. Consciência na respiração profunda e completa. Você pode fechar os olhos. Inspire profundamente em 4 segundos. Mantenha os pulmões cheios em 4. Expire em 4 segundos. Mantenha os pulmões vazios 4 segundos. Então, inspire em 4, retenha os pulmões cheios em 4, expire em 4 e mantenha os pulmões vazios 4 segundos. Respiração quadrada. A gente vai fazer 5 ciclos. Então, mantenha a sua atenção na energia, em prana, que é esse equilíbrio dos elementos, captando prana. Então, inspire profundamente em 4 segundos, retenha em 4, relaxe ao reter, expire em 4. E permaneça sem ar 4 segundos. Inspire em 4, retenha em 4, expire em 4 e permaneça sem ar 4 segundos. Mantenha agora o seu ritmo e a sua atenção, que eu vou te guiar através da sensação e visualização de prana.
Ao inspirar, você capta prana, a energia vital, o equilíbrio dos elementos. Durante a retenção com os pulmões cheios, sinta o seu corpo assimilando prana, sentindo cada parte do seu corpo é tocado por prana, essa energia vital. Ao expirar, expire por cada poro do seu corpo. E durante a retenção sem ar, visualize o seu corpo vibrando em energia. Mantenha a visualização e solte e relaxe a mente. Inspire captando prana. Durante a retenção, sinta cada parte do seu corpo sendo acolhido, envolvido por prana. Ao expirar, expanda prana por cada poro do seu corpo, permitindo que você se conecte internamente e externamente. E durante a retenção com os pulmões vazios, sinta o seu corpo vibrar em energia. Mais um ciclo, mantenha a atenção. Abrindo os olhos. 4 apoios, mantenha o foco e a atenção na sua respiração, em captação e expansão de prana. 4 apoios, pontinha dos dedos no solo, sinta bem a ponta dos seus dedos, os joelhos, braços, então as mãos bem baixo dos ombros, joelhos bem baixo dos quadris. E agora você coloca a pontinha dos dedos para criar mais espaço. Inspira, abre o peito, olha lá para cima. Expira, sobe, bem o alto das costas, queixo no peito. Inspira, movimento bem lento, abre bem o peito, cria espaço. Expira. Inspirou, abre bem o peito, respira. Última vez, inspirou, expira. Palmas das mãos no solo, inspirou, expira, alonga bem as costas, olha lá para frente, sente bem a palma das suas mãos tocando no solo, expira, solta a cabeça e relaxa os cotovelos. Inspira e exala aqui em 1, 2 e 3. Olha lá para frente, 4 apoios. Então a mão direita lá no solo, mão esquerda passa uma linha reta no seu ombro, palma da mão para cima, coloca a orelha lá no solo. Agora o braço direito, pontinha dos dedos lá no solo, mantém o joelho, quadril lá para cima, respira aqui. Relaxa. Respiração profunda, ampla. Mais uma vez. Para o outro lado, então traga sua mão bem próxima do rosto. Para o outro lado, 4 apoios. Começa com 4 apoios. Inspirou,
Expira. Braço lá pra cima. Fica, respira. 1, 2 e 3. Volta bem devagar, 4 apoios. Perna direita lá pra frente. Sente bem seu corpo, dedinhos dos pés, pé esquerdo lá atrás. Então alonga um pouco mais, relaxa. Mãos nas pernas, na coxa. Empurra o tronco um pouquinho lá para trás. E agora você vai ativar bem os bandas. Ativa os bandas, abre bem o peito. Sente bem os bandas ativos, dedinho do pé lá atrás. Inspirou, abre o peito, olha lá para cima. Respira. 1, 2 e 3, olha lá para frente. Expira, desce. Mão lá no solo. Inspirou, deixa o pé agora relaxado. Sente bem o seu peito, abre o peito. Então, sente a sua mão no solo, força do elemento terra para abrir o peito. Torce, olha lá para cima. Respira aqui. 1, 2 e 3. Desce o braço, afasta um pouquinho o pé. Mantém aqui as mãos no solo. E agora a gente vai fazer uma movimentação circular com a perna. Sente bem o seu calcanhar e vai fazendo uma movimentação pelo quadril circular. Então, se ficar tudo bem aqui, você pode fazer também com o calcanhar, soltando também a parte da frente para soltar o joelho. Se ficar um pouquinho difícil, mantém o pé no solo e vai fazendo só essa movimentação circular com o quadril. Escolhe qual fica mais fácil. Relaxa bem. Respira. E respira, olha lá para frente, passa a perna lá para trás. Solta bem, respira. Para o outro lado. Então sente bem o joelho no solo, mão lá no solo. Inspira. Torce. Olha lá para cima, sobe o braço, mantenha a sua respiração, força, abre bem o peito. Relaxa. Mão lá na frente, abre bem, fazendo a movimentação bem lento, circular, com o quadril, com o calcanhar. Ó, quando vai para trás, calcanhar no solo, vai para frente, fazendo essa movimentação bem lento, soltando bem. Cessa o movimento. Joelho lá no solo, uma mão, perna esquerda agora. Então, ativa bem os bandas, puxa, empurra lá para trás, abre bem o peito, respira e pisa bem no solo. Inspirou, sobe o braço, os braços olha lá para cima, abre bem o peito, fica. Expira. Fica muito difícil, mantenha a cabeça, olha lá para frente. E 3. Retorna, mãos no solo, passa a perna lá para trás, afasta as pernas, solta bem, relaxa.
Respira em 1, relaxa os cotovelos. 2, 3, junta os joelhos, ombros para trás, solta bem, relaxa. Inspira, ombros para frente. Solta a cabeça, fazendo uma movimentação circular. Solta bem. Pro outro lado. Olha lá para frente, inspirou, sobe bem os braços, joelhos no solo, expira, uma perna, depois a outra, junta as palmas das mãos, a gente vai fazer uma inspiração profunda e ao expirar, a gente vai fazer o som contínuo A, 3 vezes. Relaxa e solta os braços, sente bem, olha lá para os seus pés. Então afasta, vai lá para os calcanhares, afasta bem os dedinhos. E agora sim coloca os dedos, os pés bem afastados no solo e sente esse enraizamento, o elemento terra subindo, a força subindo. Abrindo bem o peito. Então a gente vai iniciar a nossa prática com Surya Namaskar, saudação ao sol. Inspira, as mãos na frente do peito. Expira, relaxa. Inspirou, sobe os braços, ativa bem os bandas. Expira. Inspirou, passa a perna direita lá para trás. Expira. Junta os pés. Ativa bem os bandas para dentro e para cima. 4 apoios. Inspirou, um pouquinho para frente. Expira. Solta bem as pernas. Prepara para a cobra. Inspirando, então, ombros para trás. Encaixa bem os cotovelos. Inspira. Expira. Ativa bem os bandas para dentro e para cima. Inspirou, perna direita, retorna. Abre o peito. Expira. Inspirou. Expira. Para o outro lado. Então, sente bem o seu corpo. Inspira. Expira. Se conecta com a sua respiração, movimento e mente presente. Inspirou. Expira. Inspira. Perna esquerda lá para trás. Expira. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Inspirou.
Expira. Inspirou. Expira. Mais uma vez, agora para o lado direito. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Inspirou. Expira. Inspirou. Expira. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Relaxe, solta a mente. Para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Inspirou. Expira. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Último ciclo para o lado direito, depois a gente vai fazer para o esquerdo. Então, 3 vezes para cada lado. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Inspirou. Expira. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Ativa bem as bandas. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Então, deve estar sentindo já o elemento fogo, calor. Mantenha essa concentração nos elementos. Então, último ciclo para o lado esquerdo. Inspirou. Expira. Inspira. Ativa bem as bandas. Expira.
Inspirou. Respira. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Relaxe, solte a mente. Mantenha a atenção no seu corpo sutil, nesses elementos vibrando. Inspira, então sente bem os seus pés, força, você vai inspirar, expira, flexiona os joelhos, força nas coxas, então como se você fosse sentar numa cadeira. Então vai com o tronco um pouquinho para frente, ó, empurra a região pélvica lá para dentro, força nas coxas, ativa os bambas, ativa bem, você vai crescer bem com a sua respiração, abre bem o peito, mantém aqui. Então eu gosto de tirar os dedinhos dos pés um pouco do solo para sentir que a força tá lá nos calcanhares. Mantém, respira aqui. Queixo um pouquinho para dentro, olha lá para baixo. 2 e 3, volta. Inspirou. Respira tudo e fica inspirando e expirando. E volta, e expira. Então a gente entra na técnica expira. Durante a permanência a gente vai inspirar e expirar, mantendo essa tensão na força e relaxando em meio a essa sensação de desconforto que tem a ver com a força na musculatura. Vamos lá, mais uma vez. Mantém o foco, a concentração, inspirou, sobe bem, ativa bem os bandas, expira. E fica em 1, 2 e 3, alonga bem, respira, relaxa, solta bem o seu corpo. Mais uma vez, inspira e capta a energia e se solta agora. De uma vez. Afasta as pernas. Então você vai afastar os seus pés na distância de 4 palmos. Você pode flexionar os joelhos. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 palmos. Sente bem os seus pés no solo, afastando bem os dedos. Vai um pouquinho com o tronco para trás para encaixar a região pélvica. Às vezes, quando a gente sente bem essa técnica, a gente tende a colocar a pelve lá para trás. Então, vai com o seu peito um pouquinho para trás, encaixa a pelve. Encaixou bem, estabiliza. Respira. Se você tiver o bloco, nesse momento a gente vai usar. Então, coloque o bloco bem atrás do seu pé esquerdo. Mantém, então sente bem o calcanhar, estabiliza, vai um pouquinho para trás, estabiliza bem, fecha os olhos, sente esse aterramento. Abrindo os olhos, braços na altura dos ombros.
Então, o pé direito vai um pouquinho para frente, ele entra um pouquinho, o calcanhar um pouquinho para fora. Pé esquerdo agora, ó, gira pelo calcanhar. Gira, abre os dedos e sente bem os seus pés no solo. Sente toda a força subindo pelas suas pernas, sente bem o seu tronco, abre bem o seu peito e mantém agora a força para a postura do triângulo, Trikonasana. Então passa o braço direito lá para trás, as mãos em prece, abre bem o peito, olha lá para frente, e agora sim, braço bem estendido, inspirou, empurra o quadril lá para trás e cresce lá para frente, ó, puxa seu braço lá para frente, empurra o quadril lá para trás. Respira aqui e ao expirar você desce e apoia lá no seu bloco. Aqui, ó, geralmente o ombro vai lá para frente. Então repousa o dorso da sua mão lá no seu quadril e agora assim, ó, abre o peito. Então, como se você cresce, olha lá para cima. Estabiliza a força nos pés para você abrir bem o peito. Abriu bem, agora sim, estende o braço. Sente os bandas. Ativa bem, respira aqui em 1, 2 e 3. Vai voltando bem devagar. Alonga. Expira. Coloca o bloco no outro lado. Sente bem os seus pés. Sente a força do elemento terra. Então, dedinho agora vem um pouquinho para dentro, do pé esquerdo, calcanhar um pouquinho para fora. Gira pelo calcanhar, pé direito, estabiliza bem. Sente essa força subindo. Abre bem o peito. Passa o braço lá para trás, mãos em prece. Sente bem os seus pés, estabiliza bem. Braço na altura dos ombros. Então, com os pés, você manda o quadril lá para trás e o braço lá para frente. Cresce aqui. Cresce, cresce. Isso. Mão lá no bloco. Abre bem o peito. Descansa. Mão lá no quadril para crescer. Respira. Ativa os bandas. E volta. Alonga bem. Expira. Solta bem, relaxa. Agora a gente vai afastar bem mais. Então afasta bem. Então faz de novo esse movimento. Um pouco mais para trás com o peito para encaixar bem. Sente a força subindo, força nas suas pernas. Sente bem o seu corpo. Gira o pé esquerdo. Então calcanhar bem firme. Você vai sentindo a força dos seus pés subindo pelas suas pernas. Sobe pelo tronco, braço na altura dos ombros. Inspirou, expira. Então aqui, ó, você vai para frente e para baixo. Se você for só para frente, o tronco vai para frente. Então por isso que a perna, o pé lá de trás precisa estar numa abertura bem ampla para você não ir para frente. Então se por acaso você for, volta, vai para baixo. Braços na altura dos ombros, força na perna. Força, estabiliza. Sente o solo. Respira. Respiração ampla, forte. Fica. Passa o braço lá para trás.
As mãos aqui em prece, sente bem o seu corpo, mantém. Então, puxa um pouquinho o seu braço, mantém a sua mão direita no tronco, inspirou, expira, vai lá para trás, flexiona um pouquinho para frente, força na coxa, fica aqui. E 3, retorna, alonga, expira. Sente bem o seu corpo, relaxa. Olha para os seus pés, prepara para o outro lado, sente bem a força subindo, cada parte do seu corpo importa. Sente bem no seu tronco, inspirou, flexiona o joelho lá para frente e para baixo. Então sente bem, coloca a mão aqui, vê se seu tronco caiu, se arruma, força. Força em cada parte do seu corpo. Sente a musculatura agarrando nos seus ossos. Abre bem o peito. Respira. Mantém as bandas. E passa. Braço lá para trás. Mãos em prece. Abre bem o peito. Inspirou. Expira. Fica. Expira. Retorna, volta pelo calcanhar. Inspirou. Alonga. Expira. Junta as pernas e solta, relaxa. Mãos na cintura. Inspirando e expirando. Como que você tá? Tudo bem até aqui? Espero que você esteja conseguindo sentir cada parte do seu corpo e cada elemento. Com a sua respiração bem fluida, cada movimento agora parece estar bem claro. Relaxa a mente. Sente bem os seus pés, olha lá para os seus pés. Gruda seus pés no solo. Vai com o tronco um pouquinho para trás para encaixar bem a pelve. Respira, sentindo cada parte do seu corpo. Abre bem os dedos. Sente bem esse enraizamento. Faça os bandas para você se enraizar no solo e levar a consciência na musculatura. Sente a musculatura forte. E agora leve toda a atenção do seu corpo e do seu equilíbrio para o lado esquerdo e vai tirando a perna direita do solo. Então segura no joelho, inspirou, ativa bem os bandas, olha para um ponto fixo, sobe a perna. Mantenha a respiração fluindo. Segura por dentro, mantenha o ponto fixo. Vá com o joelho lá para o lado. Mantinhando o dedo lá para baixo. Peito bem aberto. Mantenha o equilíbrio. Agora a perna direita você vai colocar lá em cima na coxa esquerda. Se ficar muito difícil, você pode colocar calcanhar, ou melhor, tornozelo perto do joelho, dessa forma. E se ficar muito difícil, você se apoia na parede. Se não, mantém aqui em cima, respira. Solta, então pressiona o seu pé contra a coxa para soltar. Inspira, mantém o foco, expiração, alonga. Expira.
Inspirou, flexiona o joelho e afunda, mantém o foco. Como se você fosse sentar. Lembra da postura da cadeira? Mãos unidas. Respira. Mantém os bandas, braços paralelos. O olhar vai um pouquinho. Você vai trocar só o olhar. Mais para baixo. Inspirou. Sem desfazer a técnica. Volta. Expira. E agora sim. Afasta, solta, relaxa. Tira o calcanhar do solo. Relaxa com uma respiração bem longa, um suspiro. Solta bem. Relaxa, prepara para o outro lado. Agora você sentiu sua coxa bem forte, bem firme. Estabiliza, concentração. Então é muito importante nessa técnica o foco, o olhar, o drishti, que é o foco, a concentração, porque vai ter um momento quando a gente vai estender o braço, na última técnica, a gente vai mudar. Então, o ponto de apoio do olhar. Então, geralmente ele está mais para frente, só que como a sua cabeça, o queixo vai entrar um pouquinho, o olhar vai mais para baixo. Vai aos poucos esse olhar, mudando esse ponto de apoio, porque senão você acaba movimentando o corpo, perdendo o equilíbrio. Então, concentre bem o foco no olhar e na sua respiração para não desequilibrar. Se por acaso estiver muito difícil, mantém a mão na parede todo momento, até aos poucos você retirar, tá bom? Vamos lá para o outro lado. Mantém o apoio do olhar, do drishti. Respiração. Todo o foco agora e apoio no seu lado direito. Tire pé esquerdo. Mantenha os bandas. Abre o peito. Entrelaça os dedos das mãos para subir mais. Braço entra por dentro, segura por dentro da perna. Outra mão na cintura, abre o peito. Pontinho do dedo lá para baixo. Respira. Mantém o equilíbrio. Perna sobre a coxa. Segura, abre o peito. Mantém. Sentiu que tá bem? Então faz essa pressão contra a coxa para manter. Inspira. Entrelaça os dedos das mãos. Alonga. Cresce, mantém os bandos aqui, muito importante. Respira. Mãos na frente do peito, bem lento, devagar. Agora, flexiona o joelho, como se você sentasse força na coxa. Estende os braços. Estende, volta, alonga. Expira. Desfaça. E solta. Solta bem. Relaxa. Solta. Suspiro. Relaxa bem suas pernas, a coxa, o fêmur. Cada parte do seu corpo, principalmente as pernas. Vai cessando bem devagar. Junta. Inspirou. Cresce, alonga. Expira. Então, tira os calcanhares do solo.
Vai descendo bem devagar. Olha para um ponto fixo lá na frente. Mantém. Ativa os bandas. Respira. Joelhos no solo. Então, pega o bloco. Um fica bem atrás dos seus pés e o outro lá na frente pode estar com a parte menor. Você vai usar apenas como uma distância para suas mãos. Abre bem as mãos, sente bem suas mãos lá no solo, antebraços no solo. Então, os joelhos no solo. Então, sente bem, deixa o bloco bem perto dos seus pés. E aqui, ó, é importante, sem afundar a cabeça, os ombros, geralmente eles ficam perto lá das orelhas e a gente não ativa a musculatura dos braços, então cresce. Força, força nos ombros, abre o peito. Respira, sente bem as suas mãos no solo, cotovelos. Vai sentindo cada parte, ó. Segura no solo, aperta o solo. Respira, inspirou, sobe lá no bloco, flexiona os cotovelos e cresce, não se afunda, cresce. Vai lá para o seu mat, ativa as bandas, força e fica. E 5, volta. Solta bem a cabeça, entrelaça os dedos das mãos. Solta bem, inspira. Respira. Solta bem, relaxa. Inspirou. Abre o peito. Respira. Mais uma vez. Respira. Passa as pernas lá para frente. Então, perna direita. Flexiona o joelho, o bloco lá atrás. Aqui a gente vai usar de novo o bloco para crescer. Então, inspira, cresce. Então, afasta bem, vai afastando, você vai crescer e usa os bandas para crescer. E aí levar, tirar da linha do seu peito para conseguir passar o braço. Então, se a gente fica aqui, ó, a gente não consegue passar o peito pela perna. Então, ativa os bandas. Ativei. Calcanhar lá no solo. Cresço. E aí, agora sim, eu torço. E volta bem devagar para o outro lado. Então, inspira, cresce, ativa os bandas para passar. Então, passa o braço e apoia. Passa o peito. Bandas ativas, sem deixar a perna solta. Ó, usa o calcanhar sempre para crescer. Sente bem o seu peito e respira e torce. Respira, retorna. Solta bem a frente, segura nos pés, os pés lá na frente. Passa os braços, segura bem no pé e solta a cabeça. Respira. Em 1, 2 e 3. Então, passa a perna lá para trás. Até aqui tudo bem? Então, a gente vai fazer dos últimos asanas para a gente sentir realmente essa força. Até aqui você já descobriu cada parte e espero que você já tenha
sentido esse primeiro desafio de não desistir e de ter permanecido com essa confiança na respiração e no relaxamento. Então aqui a gente sente bem os pés no solo, estão afastados, mais ou menos na distância de um palmo, os blocos lá atrás, bem baixo, pode ser que ele fique um pouco mais alto, a gente vai precisar dessa abertura. Então, afasta bem, ou melhor, cria bastante espaço na coluna. Aqui você vai afastar um pouquinho mais. Então, você vai afastar agora pelos dedinhos, calcanhar bem fixos no solo, afasta um pouquinho mais. Agora sim, você vai conseguir sentir, ó, esse espaço para sentir que o seu ombro vai entrar. Entra bem. Alonga bem lá atrás, entrelaça os dedos das mãos, alonga. Força na coxa. Segura no bloco. E agora, ó, 90 graus, puxa bem lá para trás. Flexiona o cotovelo e você vai sentar, vai usar toda a musculatura aqui dos seus braços como uma cadeirinha. Tira os calcanhares do solo, olha lá para frente. Respira, cria espaço nos ombros, no pescoço. Respira e ativa os bandas. Volta bem devagar. Desfaz, inspirou. Respira. Inspira. Expira, flexiona. Entra bem, inspirando. Expira. E fica em 1, 2, ativa os bandas. E 3. Inspirou. Respira. Sente bem cada parte do seu corpo. Inspira. Expira. Entra bem, inspirando. Aqui, às vezes, eu gosto até de segurar no calcanhar, ó, para entrar bem. E aí eu flexiono bem os cotovelos para trás. Sente essa cadeirinha. Ativa bem as bandas, olha lá para frente, cria espaço no pescoço. Ativa as bandas, respira. 1, 2 e 3. Volta bem devagar. Inspirou. Expira. Fecha os olhos. Sente cada parte do seu corpo. Solta bem. Inspirou. Respira. Abrindo os olhos. Deitando. Afasta bem as pernas. Solta bem. Então você pode usar o bloco como apoio na cabeça. Vai bem para cima. Então não deixa muito na nuca, vai bem para cima na cabeça, só para o queixo entrar. Vai ver que dá um apoio bem confortável para a cabeça. Solta bem. Então levanta o peito, coloca os ombros para dentro e solta a cabeça. Solta bem as pernas. Expira. Fecha os olhos e relaxe. Mantenha essa postura, Shavasana. E deixa agora que eu vou te guiar nesse Yoga Nidra. Relaxamento profundo. Inspire. Expire e relaxe. Inspire profundamente.
Expire e relaxe. Solte e relaxe os seus pés, pernas, joelhos. Inspire e relaxe as coxas e os quadris. Relaxe e solte o abdômen, tronco. Os ombros se afrouxam, chegando mais perto do solo. Inspire e relaxe e solte os braços, mãos e dedos. Relaxe e solte o pescoço, lábios, língua, narinas, os olhos, sobrancelhas, o couro cabeludo e as orelhas. Relaxe e solte toda a musculatura da face e sinta o seu corpo leve, solto, como se flutuasse no ar. A cada expiração, você aprofunda ainda mais essa sensação de relaxamento. E relaxe, solte-se, sinta como se seu corpo derretesse no solo. Relaxe. Nesse momento, o seu corpo está completamente relaxado e solto. E você percebe que conseguiu ultrapassar com muita leveza, consciência e suavidade esse primeiro desafio, esse primeiro obstáculo que a gente encontra quando a gente tende a ganhar força. Sinta essa confiança em não ter desistido. Sinta que você realmente conseguiu relaxar e encontrar essa força interna que sempre esteve presente, mas que estava encoberta pelo esse obstáculo do desconforto e da desistência. Sorria e sinta que você reconhece esse espaço, essa força interna. Você sabe como chegar lá. Com a atenção e com a suavidade desse espaço, você se prepara para retornar do mais sutil para o mais denso. Primeiro sentindo a sua respiração, o som ao redor, abrindo os olhos lentamente, movendo os dedos das mãos, dedos dos pés, movendo todo o corpo, tracionando, espreguiçando. Veja qual movimento o corpo precisa fazer. Faça, alongue bem, espreguice. E quando o corpo estiver bem acordado, gire para um dos lados, apoie com as mãos e sentando. Então sente de uma maneira confortável, com as pernas cruzadas, a coluna bem ereta. Solte e relaxe as mãos nos joelhos. O olhar se solta à frente. E você traz esse estado de relaxamento agora para a mente, soltando e relaxando. Mantenha a atenção viva no seu coração, nesse esforço positivo, nesse esforço e relaxamento, nessa intimidade com a força interna e externa.
E agora você solta, inclusive essa força que você acabou de conquistar. Relaxe tudo. E relaxe corpo, energia e mente. Sinta esse relaxamento interno e externo. E repouse a sua atenção nesse céu relaxado, além das nuvens. Solte e relaxe. Faça uma inspiração profunda, unindo as palmas das mãos na frente do peito. Então a gente vai fazer o som contínuo OM 3 vezes. Inspire profundamente. Relaxe, solte o corpo, relaxe, solte a mente. Abrindo os olhos, muito obrigada. E aí, como que você sentiu? Sentiu essa força surgindo? Sentiu a vontade de desistir? E conseguiu aplicar a respiração, a força nos bandas para continuar, para ultrapassar esse obstáculo, esse primeiro obstáculo. E é muito interessante quando a gente encontra esse primeiro obstáculo de forma tão viva e tão como se fosse uma forma meio teatral mesmo, né? E é interessante quando a gente encontra esse primeiro desafio e consegue ultrapassar. Então, essa confiança natural vai surgindo e é muito importante a gente criar cada vez mais intimidade com essa confiança, com os pés no chão, esse enraizamento, para que isso seja ancorado e a gente consiga, de fato, quando a gente estiver circulando no mundo, a gente saiba aonde se ancorar e repousar, porque isso está interno, está ali, sempre presente. A gente só precisa mover, e isso vai nos apresentando essa manifestação tão viva do que já está interno. Então, muito obrigada por acompanhar essa aula hoje e até a próxima aula. Muito obrigada.